E aí, pessoal, beleza? Quero comentar com você a nova Lei 13.654, do dia 23 de abril de 2018, que alterou o nosso Código Penal e também a Lei 7.102 e teve importantes alterações que vão cair na sua prova com certeza. Então, bora lá. Primeira coisa que eu quero que você olhe é lá no final da segunda página, onde eu vou marcar aqui agora o artigo 3º, que fala o seguinte: essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, não precisa esperar nada, a lei já está valendo, a lei já está em vigor, já está pronta para ser utilizada. Quais foram as alterações, então, que ocorreram? Primeiro, olha lá o artigo 155, ele fala do crime de furto. O artigo 155, ele trata do crime de furto. Tratando do crime de furto, esse artigo 155, ele trouxe duas alterações. A primeira, nesse parágrafo 4º-A. O que o parágrafo 4º-A fez? Ele incluiu um aumento de pena para o modo. Na verdade, ele incluiu uma qualificadora no modo do emprego do crime. Por exemplo, se for empregando explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Aqui é um furto qualificado que aumenta a pena de 4 a 10 anos. A pena ficou maior, então, se o agente utilizar de emprego explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Obviamente que essas penas foram aumentadas por conta das explosões constantes de caixa eletrônico. É para isso que o legislador aumentou a pena, para tentar evitar que esse tipo de crime ocorra ou para punir com um pouco mais de severidade. Tá? Artigo 55 no furto. A segunda alteração foi lá no parágrafo 7º, que fala o seguinte: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, tá aqui, e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjuntam isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então vamos ver o seguinte: aqui é o que ele vai furtar, não é mais o modo que ele utilizou para furtar, mas se a subtração for dessa substância explosiva ou de acessórios que conjuntam ou mesmo isoladamente possibilitam fabricação, montagem ou emprego do que? De explosivos. Aqui a pena também vai ser aumentada, também é um homicídio, um furto qualificado, a pena de 4 a 10 anos. O artigo 157 é o roubo, tá? E o roubo trouxe alterações e aqui presta muita atenção. A pena aumenta de 1/3 até a metade. Isso é uma causa de aumento de pena, ela já existia. O parágrafo primeiro, o inciso primeiro, ele foi revogado. Esse inciso é muito importante, porque no final ele falava assim: com o emprego de arma, ponto. Não falava mais nada depois disso, só falava isso. Então, se o agente utilizasse uma arma para cometer um roubo, a pena dele havia uma causa de aumento de 1/3. Ok? Beleza? Isso inclui o quê? Arma de fogo e arma branca também. Então, se o agente utilizou de uma faquinha para cometer o roubo, a pena dele tinha uma causa de aumento. Deu para entender isso? Legal? Isso era antes. Isso foi revogado, isso foi transferido ali para baixo, a gente já fala disso. Nesse inciso 6º que foi incluído, é a mesma coisa aqui do parágrafo 7º, tá? Então, se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que conjuntam isoladamente possibilitam sua fabricação, montagem ou emprego, a pena sofre uma causa de aumento de 1/3. Se o que ele subtraiu foi explosivo ou acessórios, e aí continua aqui o parágrafo, a pena vai ter uma causa de aumento de 1/3. Deu para entender? Legal isso? Maravilha. Então vamos lá para o parágrafo 2º, A. A pena aumenta-se de 2/3. Também é uma causa de aumento, aqui é maior, 2/3, se a violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Muita atenção aqui, eu vou até mudar a cor para você prestar atenção nisso. Se a violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Olha a diferença. Aqui antes ele só falava em arma, nesse que foi revogado. Agora ele fala em arma de fogo. Então o que aconteceu? Não sei se foi proposital ou não, mas o legislador acabou por fazer uma lei melhor nesse inciso para o réu. Porque todos os réus que cometeram um roubo mediante faca ou qualquer outra arma branca devem ter suas penas reanalisadas. Precisa entrar com uma revisão criminal para poder tirar esse aumento de 1/3 que eventualmente ele sofreu, tá? Um aumento de 1/3 aí que eventualmente ele sofreu por conta do emprego de arma branca. Por que isso, Rodrigo? Você está ficando louco? Não, não tô. Quando um artigo é revogado e essa revogação vem favorecer o réu, é uma norma melhor para o réu, isso precisa ser aplicado para todo mundo, porque houve uma revogação, então, dessa causa de aumento. Então, não é justo que as outras pessoas continuem respondendo com essa causa de aumento, beleza? Então, agora, lógico, é uma causa de aumento que aumentou a pena, mas somente quando a gente utiliza de arma de fogo.
Por isso, muito cuidado, que acho que essa aqui é a maior pegadinha dessa lei, ok? Beleza? Deu para entender isso? Então vamos continuar. Se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo. Então, se houve destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo, o que vai acontecer? Uma causa de aumento de 2/3 dentro do crime de roubo. E aí o artigo continua, o inciso 2º continua. Ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, o que eles querem dizer é o seguinte: se um caixa eletrônico for explodido, se alguém explodir um caixa eletrônico, vai ter uma causa de aumento de 2/3. E se o agente usar uma arma de fogo para cometer o crime, vai ter uma causa de aumento de 2/3. A diferença, eu vou repetir, é no caso do agente que utiliza de uma arma branca, que não seja uma arma de fogo. Nesse caso, a pena dele ficou menor, porque não tem mais a causa de aumento de 1/3. Beleza? Deu para entender isso? Então vamos continuar para a gente poder finalizar. O parágrafo 3º, que tratava dos casos de latrocínio e tudo mais, ele aumentou um pouco as penas, dizendo o seguinte: lesão corporal grave, a pena é de 7 a 18 anos, tá aqui, de 7 a 18 anos. Vamos voltar, vamos lá. De 7 a 18 anos, quando a lesão é grave, essa foi a alteraçãozinha, e morte, a pena de 20 a 30 anos, se o resultado for morte, beleza? Nessa outra lei, 7.102, ela é uma lei voltada para os bancos. Ela diz que as instituições financeiras que utilizem caixa eletrônico, eles são obrigados a instalar o quê? Equipamentos que utilizem cédulas e moedas correntes e tal, que possa inutilizar aquelas moedas. É basicamente isso, tá? E aqui ele vai falar o que pode ser utilizado e assim por diante. Não tem muita relevância para o seu concurso isso, talvez essa parte aqui que elas são obrigadas a instalar equipamentos que utilizem de cédulas que possam ser, no caso de arrombamento e tal, possam ser inutilizadas, tá? Belezinha? Então, pessoal, a alteração foi essa. Muito cuidado com essa questão da arma branca. Isso vai dar muita polêmica ainda na doutrina e na jurisprudência. Apesar de estar bem claro que o inciso 1 foi revogado e que o inciso 1 do parágrafo 2º A, aqui do artigo 157 agora não prevê isso. Beleza?